Mendiga negra, internada por millonario, descubre segredo y planeja venganza. Lucia siempre acordaba con el frío cortante de la ciudad. Un pedacinho de papelón como cama, un cobertor rasgado como protección. Hollaba para el celo cinza y sentía el gosto amargo de la indiferencia alheia. Nas ruas, en cuanto los carros de lujo pasaban apresados, ella era invisible. Un punto esmaecido en la paisaje de la desigualdad. La fome la acompañaba como una sombra incesante, mas dentro de ella había una llama, una esperanza silenciosa de días mejores. Todo mudó en una mañana nublada. Elías, un millonario arrogante que desfilaba como si a vida le debiese todo, decidió que precisa resolver el problema de la mendicancia. Él la vio con su ollar desdeñoso, en cuanto caminaba con sus ropas de grife. «Enterren esa mujer», dice él, como si falase sobre un animal en perigo. E Lúcia, levada sem perguntas para uma clínica de reabilitação, sentiu uma onda de desespero. Estava presa a algo que não compreendia. Na clínica, em meio ao cheiro forte de desinfetante e ao murmúrio constante das enfermeiras, Lúcia encontrou algo inesperado, um velho diário empoeirado que pertencera à sua avó. Assim que leu a primeira página, um turbilhão de emoções a invadiu. Ela não apenas era uma mulher em situação de rua. Ela era a herdeira de uma fortuna que fora subtraída da sua família. Um ancestral de Elias havia roubado, deixado rastros de dor e miséria. O impacto desta descoberta foi como um soco no estômago. Naquele momento, o desejo de vingança começou a fervilhar dentro dela. Enquanto passava os dias na clínica, Lúcia começou a formular um plano. Se o mundo de Elias era feito de fachada e luxo, ela encontraria uma maneira de desestabilizá-lo, com suas memórias e astúcia. Pensou em se infiltrar em seu círculo. Mas o que começou como uma busca por vingança, ele não era apenas um vilão. Era um homem preso em suas próprias correntes de arrogância e solidão. O clímax dessa história de intrigas e revelações se desenrolou em um evento de gala que Elias organizou. Lúcia, disfarçada e confiante, estava prestes a confrontá-lo. Mas quando ela o viu, algo mudou. O olhar triste nos olhos dele, a forma como ele tratava os funcionários e a solidão que emanava dele a tocou de uma maneira inesperada. A linha entre a vingança e o perdão começou a se misturar em sua mente. Então, uma nova descoberta ergueu-se como um monstro à espreita nas sombras. Uma carta, uma antiga ameaça à fortuna, um segredo que poderia virar tudo de cabeça para baixo. As luzes da gala brilhavam intensamente, mas o caminho que Lúcia escolheria agora parecia mais nebuloso do que nunca. Seria a vingança um caminho? Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as luzes da gala cintilavam, Lúcia hesitou. O glamour a envolvia, mas seu coração pulava dentro do peito. As vozes ao redor desapareciam. Tudo o que ela via era Elias. Ele estava ali, cercado por sorrisos falsos e lingeries de alto valor. Mas naquele momento, Lúcia tinha um propósito. Quando avistou o olhar dele, sentiu um aperto no peito. Era como se a raiva fosse dispersada pelo ar opressivo do ambiente luxuoso.
Ao se afastar, a vida de Elias parecia um labirinto cheio de segredos. O cheiro de sua arrogância deixava enjoada, mas o olhar triste, quase derrotado, que revelou naquela fração de segundo a fez questionar suas intenções. Estava na hora de confrontá-lo. Mas antes que ela pudesse dar o próximo passo, um grito cortou a atmosfera. Um estrondo. Tudo parou. Lúcia virou-se, seus olhos se arregalaram. Uma explosão, do lado de fora. O vidro da janela se estilhaçou com um barulho ensurdecedor. As pessoas começaram a gritar, algumas se jogaram ao chão. Ela sentiu o coração acelerar. O caos tomou conta do salão. Elias estava à sua frente, confuso, mas logo a preocupação tomou conta de seu semblante. Dash, com um instinto de proteção, ele a puxou para um canto. Fique aqui! Sua voz estava tensa. É perigoso! A realidade parecia ter virado um filme de ação. Lúcia observou, paralisada, enquanto as luzes começaram a piscar. O pânico aumentava. Elias sempre foi o arrogante, mas agora ele estava ali, tentando proteger alguém como se suas vidas estivessem entrelaçadas. E dessa nova perspectiva, aquele rosto com suas rugas profundas e expressão de pavor tornou-se mais humano, mais real. Então, como se o destino quisesse atuar de forma cruel, Lúcia viu algo familiar no chão. Um papel, rasgado, ensanguentado. Uma carta. Ela se abaixou, apanhou o pedaço de papel e a verdade imediatamente a golpeou como um soco. As palavras, desenhadas com pressa, revelavam uma conspiração. Algo sobre um plano que envolvia a fortuna, fraudes e, surpreendentemente, a sua própria família. A revelação a levou à beira do desmaio. A última linha fez seu coração parar. Se Lúcia descobrir a verdade, ela será silenciada. Aquela carta era uma ameaça direta. Ela olhou para Elias, que estava distraído tentando acalmar os outros. O que havia dentro de Elias? O homem que ela queria se vingar. O mesmo homem que poderia estar ligado a essa traição. Elias! Ela gritou, mas a voz dela foi engolida pelo caos. Ele se virou, o olhar tempestivo. A carta. É sobre nós. A multidão empurrava. Pessoas corriam em pânico, e o mundo ao redor parecia um furacão. A percepção de Lúcia sobre Elias mudou mais uma vez. O que ela achou que era apenas sede de vingança, agora se misturava com um terror profundo. Eles estavam em perigo, e a verdade estava mais próxima do que ela jamais imaginou. As sirenes começaram a tocar, mas Lúcia tinha uma escolha a fazer. O desespero dominava, mas o olhar de Elias, mesclado à expressão de confusão e medo, fez tudo nela girar. Poderia realmente haver mais no passado deles? Ou a verdade era mais obscura do que qualquer um poderia suportar? Somente o tempo revelaria os laços entre eles e o que esse dia traria. Enquanto as sirenes cortavam o ar azulado da noite, o caos fora da gala fazia eco nas paredes ornamentadas. Lúcia segurava a carta com um aperto crescente. As palavras ameaçadoras queimando sua pele como fogo. Se Lúcia descobrir a verdade, ela será silenciada. O medo a envolveu como um manto. O que isso significava? O que mais estava escondido? Elias, ainda todo preocupado ao seu lado, olhou de relance para o papel. O que você tem aí? A urgência na sua voz a fez hesitar. Ficou em silêncio, a mente fervilhando. Era hora de decidir, confiar nele ou se resguardar. Mas a confusão de sentimentos sobre ele era intensa. Ela queria vingança, mas parte dela se perguntava se a verdade o deixaria mais vulnerável.
Antes que pudesse responder, outro estrondo atordou o salão. O barulho parecia mais próximo desta vez, e uma nuvem de fumaça invadiu o ambiente, tornando tudo em uma lousa cinza. Membros da alta sociedade começaram a empurrar uns aos outros. Um retrato grotesco da insistente luta por sobrevivência. O olhar apavorado de Elias, agora a seu lado, mostrava um atormentado homem escondido atrás de um sorriso arrogante. Ela nunca imaginou que seria assim. Elias puxou Lúcia para mais perto, suas mãos tremendo. "Precisamos sair daqui", gritou. Mas antes que eles pudessem avançar, uma mão firme agarrou o braço de Lúcia. Era uma mulher, com traços dramáticos e uma expressão que mesclava dor e urgência. "Lúcia, aqui!" A mulher era conhecida por ela, o que seu coração não queria crer, mas sua mente reconheceu rapidamente. Era Cláudia, uma amiga de sua avó, alguém que sempre tinha prometido cuidar de sua família. O desespero nos olhos dela era genuíno. "Você não sabe quem Elias realmente é. Ele está no meio de tudo isso." As palavras cortaram o ar denso. Lúcia ficou paralisada, o peso de cada sílaba aninhando-se em seu coração. "O que você está dizendo?" Lúcia mal conseguiu articular, a mente em ebulição. Era difícil processar tudo. Elias, ao lado dela, começou a perceber a gravidade da conversa. O calor de seu corpo se afastou, tornando-se uma fonte de frio e tensão. "Ele é?" Cláudia olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvir. "Ele é parte de um plano muito maior, Lúcia. A verdade sobre a herança e a morte da sua família. Ele está envolvido com pessoas que podem arruinar tudo. E o que está acontecendo agora não é um acidente. É um aviso." Lúcia sentiu um nó na garganta. Os olhos de Elias estavam fixos nos dela. E havia algo ali. Uma vulnerabilidade. Uma hesitação. Ela queria acreditar que ele era apenas um homem arrogante. Mas a urgência na voz de Cláudia a fazia questionar tudo. Poderia ele ser mais do que só um arrogante? Cada segundo era intenso, cheio de questões internas. Mais gritos vieram de fora. Outra explosão. O teto começou a ceder. E Lúcia, ainda segurando a carta, sabia que precisava agir rápido. "Elias!" Ela gritou novamente, o pânico agora moldando suas palavras. "Você está me escondendo algo. O que você fez?" Ele parecia perdido. A mágoa nos olhos se misturava a uma defensividade instantânea. "Nada, Lúcia. Eu não tenho nada a ver com isso." Ele parecia mais um menino assustado do que o milionário que paramentava seu ego. Mas Cláudia não deixou que a tensão se dissipasse. "Saia dessa gala, Lúcia. Agora!" A verdade e a segurança estão do outro lado. A urgência nas palavras dela parecia ser o último fio de esperança. Era mais do que apenas sobre Elias. Agora era sobre a vida de Lúcia e de todos os inocentes que estavam ali. E enquanto Lúcia hesitava entre o homem que um dia quis se vingar e o alerta de uma amiga, o teto desabou parcialmente. Com um estalo ensurdecedor, a poeira tomou conta do ar. No meio do pânico, algo mais caiu. Um objeto pesadíssimo, mais próximo de Lúcia do que qualquer um imaginaria. Um pequeno cofre, agora aberto, revelando documentos e fotos antigas. Silêncio. O mundo parou por um instante. As memórias se aglomeravam em Lúcia. Eram faces conhecidas, famílias destruídas, e a conexão com Elias
começou a parecer mais complexa do que ela jamais poderia imaginar. Diante de todo o caos, um novo mistério pairava no ar. Como eram realmente aqueles laços? O que mais estava escondido? Lúcia estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer vingança. O silêncio após a explosão parecia eterno. O peso do cofre aberto diante de Lúcia congelou o tempo. As fotos e documentos espalhados no chão eram fragmentos do passado que se misturavam com a fumaça. Seu coração batia rápido, cada pulsação ecoando a confusão crescente. O mundo ao redor dela girava em um vórtice de caos. Mas as imagens do cofre a prendiam. Lúcia se agachou, suas mãos tremendo enquanto apanhava uma foto. Era uma imagem desgastada, mas claramente visível. Sua avó, jovem, ao lado de um homem que não reconhecia, com a data escrita na parte de trás, 1985. Um nó se formou em sua garganta. Dom Tente. Quem era ele? E por que estava ao lado da sua avó? A urgência da situação a fazia querer descobrir, mas o caos e o pânico a cercavam. Elias, precisamos ir, ela gritou, tentando ignorar a crescente sensação de que o que quer que ela encontrasse era muito mais profundo do que apenas vingança. Ele estava parado, com os olhos fixos na mesma foto, o rosto pálido. Eu conheço esse cara. A voz de Elias murmurou quase em um sussurro. A declaração lhe atravessou como uma lâmina. É meu pai. As palavras caíram como pedras. Lúcia piscou, tentando entender. O choque da revelação a paralisou. O que você disse? Sua voz saiu embargada, mas dentro dela, um turbilhão de emoções a arrastava. Era possível que tudo estivesse interligado? Eu não sabia. Elias parecia angustiado, a expressão em seu rosto mudando de arrogância para desespero. Eu não sabia que ele tinha se envolvido com a sua família. Nunca soube. Quando ele desapareceu, minha mãe nunca deixou eu saber. Ele era um homem com muitos segredos. Lúcia sentiu o chão sob seus pés desmoronar. A fúria que a impulsionava contra Elias estava se transformando em confusão. O que significava isso? O que tudo isso tinha a ver com o plano? Antes que pudesse processar, mais gritos a puxaram de volta para a realidade. O caos aumentava, mas havia uma nova semente de dúvida brotando dentro dela. Cláudia puxou Lúcia pelo braço, tirando-a de sua confusão. Acho que agora sabemos por que eles estão atrás de você. Eles querem que você se cale, para que a verdade nunca venha à tona. As palavras dela soaram como um golpe. A conexão entre eles, Elias e a verdade que envolvia sua herança, estava se revelando, mas também se quebrando. As peças se encaixavam, mas não de uma maneira que fazia sentido. Precisamos sair. Lúcia gritou, puxando Elias e Cláudia em sua direção. O pânico está em cada canto. As pessoas estavam em fuga e os gritos de terror ecoavam enquanto a fumaça se acumulava. O lugar estava prestes a desmoronar, mas havia algo a mais em jogo. O que a verdade significava para eles? Era uma armadilha? Enquanto ela corria, Lúcia sentiu um puxão interno. Sabia que a vingança não era mais o único objetivo. A verdade poderia ser devastadora. Mas a ideia de um passado compartilhado, de segredos ocultos, a intrigava. Será que Elias era o verdadeiro inimigo, ou parte de um plano maior que envolvia suas vidas? E quando Lúcia duvidava de tudo, o teto começou a ceder novamente, e o som da destruição
a fez olhar para trás. Algo havia se movido sob os escombros, uma sombra escapando do colapso. Um grito a chamou, chamando-a de volta para a realidade que estava prestes a desmanchar. Lúcia! Foi uma voz familiar que rasgou o caos. O pânico se revirou em seu estômago. Ao girar para ver quem era, seu coração disparou. Era a figura de um homem que ela não via há anos. Alguém que tinha marcado sua vida de forma irreversível. O impacto do rosto dele fez tudo parar. Quem era ele? E por que estava ali? Em meio ao desastre? O que você fez? O desespero dominou suas palavras. O homem sorriu, mas era um sorriso carregado de segredos e alegrias escondidas. Estou aqui para te ajudar, mas a verdade é mais complicada do que você imagina. E como a realidade ameaçava se despedaçar ao seu redor, Lúcia percebeu que estava prestes a entrar em um mundo muito mais profundo do que qualquer desejo de vingança. O caos trouxe novos mistérios e perguntas que ressoavam em sua mente. Afinal, quem poderia realmente confiar? E o que mais estava escondido sob as camadas de traições e revelações familiares? O silêncio após a explosão parecia eterno. O peso do cofre aberto diante de Lúcia congelou o tempo. As fotos e documentos espalhados no chão eram fragmentos do passado que se misturavam com a fumaça. Seu coração batia rápido, cada pulsação ecoando a confusão crescente. O mundo ao redor dela girava em um vórtice de caos, mas as imagens do cofre a prendiam. Lúcia se agachou, suas mãos tremendo enquanto apanhava uma foto. Era uma imagem desgastada, mas claramente visível. Sua avó jovem, ao lado de um homem que não reconhecia. Com a data escrita na parte de trás, 1985. Um nó se formou em sua garganta. Quem era ele? E por que estava ao lado da sua avó? A urgência da situação a fazia querer descobrir. Mas o caos e o pânico a cercavam. Elias, precisamos ir, ela gritou, tentando ignorar a crescente sensação de que o que quer que ela encontrasse era muito mais profundo do que apenas vingança. Ele estava parado, com os olhos fixos na mesma foto, o rosto pálido. Eu conheço esse cara. A voz de Elias murmurou quase em um sussurro. A declaração lhe atravessou como uma lâmina. É meu pai. As palavras caíram como pedras. Lúcia piscou, tentando entender. O choque da revelação a paralisou. O que você disse? Sua voz saiu embargada, mas dentro dela um turbilhão de emoções a arrastava. Era possível que tudo estivesse interligado? Eu não sabia. Elias parecia angustiado, a expressão em seu rosto mudando de arrogância para desespero. Eu não sabia que ele tinha se envolvido com a sua família. Nunca soube. Quando ele desapareceu, minha mãe nunca deixou eu saber. Ele era um homem com muitos segredos. Lúcia sentiu o chão sob seus pés desmoronar. A fúria que a impulsionava contra Elias estava se transformando em confusão. O que significava isso? O que tudo isso tinha a ver com o plano? Antes que pudesse processar, mais gritos a puxaram de volta para a realidade. O caos aumentava, mas havia uma nova semente de dúvida brotando dentro dela. Cláudia puxou Lúcia pelo braço, tirando-a de sua confusão. Acho que agora sabemos por que eles estão atrás de você. Eles querem que você se cale, para que a verdade nunca venha à tona. As palavras dela soaram como um golpe. A conexão entre eles, Elias e a verdade que envolvia sua herança estava se revelando, mas também se quebrando. As peças se encaixavam, mas não de uma maneira que fazia sentido. Precisamos sair, Lúcia gritou, puxando Elias e Cláudia em sua direção. O pânico está em cada canto. As pessoas estavam em fuga,
e os gritos de terror ecoavam enquanto a fumaça se acumulava. O lugar estava prestes a desmoronar, mas havia algo a mais em jogo. O que a verdade significava para eles? Era uma armadilha? Enquanto ela corria, Lúcia sentiu um puxão interno. Sabia que a vingança não era mais o único objetivo. A verdade poderia ser devastadora, mas a ideia de um passado compartilhado de segredos ocultos a intrigava. Será que Elias era o verdadeiro inimigo ou parte de um plano maior que envolvia suas vidas? E então um grito irrompeu do meio da fumaça, cortando o ar. Lúcia, não! Não acredite nele! O som era familiar, e Lúcia parou abruptamente. Reconheceu a voz, uma mistura de medo e amor. Era sua mãe. O pânico tomou conta de Lúcia quando ela viu a silhueta de sua mãe, saindo da fumaça com uma expressão de terror. Mamãe! Lúcia exerceu o esforço necessário para correr até ela, mas então olhou para Elias, que estava em choque. A conexão entre eles se despedaçou em um instante. O que sua mãe fazia ali? Como ela sabia que estava em perigo? É tudo uma farsa, Lúcia. Você precisa me ouvir. Sua mãe estava entre eles, ofegante. Elias não é quem você pensa que é. A esta altura o chão tremia sob eles. O teto começou a ceder novamente, e a figura de Elias, em sua confusão, estava perdida em seu próprio turbilhão. Que você quer dizer? O olhar dele estava agora mesclado com a desesperança. Ele estava com os seus, como eles engoliram nossa mãe, e agora querem que você pague o preço. O desespero na voz dela cortou ainda mais fundo. Para Lúcia, tudo estava virando um torvelinho. A verdade que sua mãe tentava emitir surgiu como um grito de alerta. Era um grito de encorajamento às sombras do passado. Mas a revelação soou como um golpe em seu peito. Você precisa fugir, os dois. Ele tem laços com quem está por trás desse atentado. O caos se tornou ensurdecedor. Lúcia, uma enxurrada de emoções cruzando sua mente, ora se perguntava como sua mãe sabia. Como tudo isso se conectava? E se Elias fosse inocente? Isso poderia ser uma grande arapuca. Naquele momento, não havia mais espaço para dúvida. Tudo em que Lúcia acreditava estava sendo minutado pelas revelações que se formavam diante dela como uma tempestade, e no olho do furacão, suas escolhas a aguardavam. Lúcia, a voz de Elias a interrompeu. Por favor, acredite em mim. Mas então, o teto cedeu e um pedaço enorme desabou entre eles, criando uma cortina de fumaça. O impacto teve um eco de dor e separação. O espaço entre Lúcia e Elias ficou impenetrável. A confusão e o medo a cercaram, e enquanto ela tentava encontrar uma saída entre escombros e segredos, sabia que a luta estava apenas começando. Agora, entre verdades sussurradas e mentiras cruas, qual caminho Lúcia seguiria? A urgência estava a cada passo, enquanto algo sombrio pairava no ar, um destino irrevogável prestes a se revelar em meio a uma escolha impossível. O teto cedeu, e a poeira começou a invadir o ar. Lúcia piscou, tentando entender. O som dos escombros desmoronando ecoava como um aviso de que o tempo estava se esgotando. O olhar de sua mãe, inquieto e cheio de preocupação, buscava a resposta. Precisamos sair agora. Ela puxava a Lúcia pelo braço, mas o estigma da verdade pendia no ar. Elias, atolado em sua confusão, olhava como se tivesse sido acertado por um golpe. Lúcia, ouça sua mãe. Ele estava quase implorando, o pânico inundando seus olhos, um misto de medo e revelação. Eu não sou o que você pensa. Com certeza que não. A mãe dela disparou, a voz rasgando a fumaça ao seu redor. Ele não é só um milionário arrogante, Lúcia. Ele é parte de algo muito maior. E precisamos fugir.
Uma estrondosa explosão de luz irrompeu do fundo do salão, e gritos começaram a misturar-se com o cheiro de fumaça. O mundo estava desmoronando, e a tensão estava em cada fibra do corpo de Lúcia. Ela hesitou, seus pés grudados ao chão, enquanto sua mãe tentava guiá-la para fora. Então, em meio ao tumulto, uma figura familiar surgiu das sombras da fumaça. Um homem que Lúcia não via desde a infância. Alberto, o antigo amor de sua mãe, estava ali, surgindo do pânico como um espectro do passado. Lúcia, você precisa me ouvir! Ele aproximou-se, os olhos radiantes com uma emoção que ela não conseguia decifrar. Alberto, o que você está fazendo aqui? Lúcia perguntou, a confusão sendo mais um peso sobre seus ombros. Eu vim para proteger vocês. Tudo é parte de um plano muito maior do que imaginamos. Ele olhou para Elias com desdém. Ele não é quem você pensa que é, Lúcia. As palavras de Alberto cortaram o ar como uma lâmina. Lúcia encarou Elias, que estava agora à beira do colapso. O que mais poderia ser verdade? O que você quer dizer com isso? Alberto se aproximou, mas não se atrevia a se dirigir diretamente a Elias. A herança da sua família, Lúcia, tem um preço. E Elias, ele faz parte desse preço. A conexão é muito mais profunda. A cabeça de Lúcia girou. O passado de sua família estava ecoando por entre segredos e traições. E tudo começou a se entrelaçar de uma forma que a deixava enjoada. O que seu pai fez? Elias balançou a cabeça. Não sei. Ninguém me contou. Eu era só uma criança. Ele estava angustiado, sentindo-se cada vez mais isolado entre as duas mulheres que conheciam segredos que ele não sabia. Mas foi quando Lúcia olhou novamente para a foto que agora estava com sua mãe, que a verdade cortou como um raio. Lá estava o homem ao lado de sua avó, mas ele não estava sozinho. Um terceiro homem, entre eles, se destacava. Lúcia reconheceu o olhar familiar de Alberto. Você estava com meu avô? O nó em sua garganta cresceu. A conexão que ela pensou ter fugido do controle agora parecia uma armadilha. Alberto sorriu, mas era um sorriso tenso, cauteloso. Você precisa entender, Lúcia. Fui eu quem alertou sua avó. E Elias, ele pode ser mais do que um herdeiro. Ele pode ser a solução. Mas no meio disso, há pessoas que querem silenciá-lo. O chão tremeu novamente, e novamente o caos o cerceou. Só temos um jeito de sair, gritou Cláudia, puxando Lúcia. Mas não havia escolha a fazer. O passado estava desmoronando, e enquanto Alberto e Elias trocavam olhares de hostilidade, o que antes parecia ser apenas vingança, agora se misturava com proteção. Lúcia parou, percebendo que se lançaria em uma jornada em que nem mesmo ela sabia onde terminaria. Confusas alianças, verdades escondidas e arrependimentos estavam surgindo em meio à poeira. Vamos, rápido! A voz de sua mãe a trouxe de volta à realidade, mas o peso das revelações a mantinha presa. Enquanto isso, os lampejos de luz estavam cada vez mais baixos, as chamas se aproximando perigosamente. Lúcia então compreendeu. Os laços entre eles eram mais profundos do que sabiam. Mas o que vinha a seguir? Qual segredo ainda ameaçava suas vidas e os desentendimentos que pairavam sobre o futuro? Disfarçada entre o medo e a urgência, Lúcia percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. E ela não fazia ideia do que encontraria quando finalmente confrontasse a verdade. Uma verdade. Lúcia piscou, tentando entender.
O som dos escombros desmoronando ecoava como um aviso de que o tempo estava se esgotando. O olhar de sua mãe, inquieto e cheio de preocupação, buscava a resposta. Precisamos sair agora. Ela puxava Lúcia pelo braço, mas o estigma da verdade pendia no ar. Elias, atolado em sua confusão, olhava como se tivesse sido acertado por um golpe. Lúcia, ouça sua mãe. Ele estava quase implorando, o pânico inundando seus olhos, um misto de medo e revelação. Eu não sou o que você pensa. Com certeza que não. A mãe dela disparou, a voz rasgando a fumaça ao seu redor. Ele não é só um milionário arrogante, Lúcia. Ele é parte de algo muito maior. E precisamos fugir. Uma estrondosa explosão de luz irrompeu do fundo do salão, e gritos começaram a misturar-se com o cheiro de fumaça. O mundo estava desmoronando, e a tensão estava em cada fibra do corpo de Lúcia. Ela hesitou, seus pés grudados ao chão, enquanto sua mãe tentava guiá-la para fora. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma forma sombria irrompeu da névoa, um manto negro passando pela multidão em pânico. Lúcia virou a cabeça para ver. Quando a fumaça se dissipou, seus olhos se arregalaram. Era um homem, uma figura familiar, o olhar gelado, mas cheio de determinação. Era seu tio, Miguel, que ela acreditava ter desaparecido anos atrás. Miguel, o que você está fazendo aqui? A voz dela estava embargada. O coração disparou. Ele sempre fora uma sombra do passado, um parente esquecido. E agora ele estava de volta no meio daquele caos. Não temos tempo, Miguel gritou, a voz forte. Mas a urgência nos olhos deixava claro que algo estava muito errado. Eu tenho que levá-la, Lúcia. Eles estão atrás de você. Elias, confuso, olhou entre os dois. Quem está atrás dela? O que você sabe? A expressão dele estava cheia de incredulidade. Miguel, espera. O que você quer dizer com isso? A cada palavra, o desespero crescia dentro de Lúcia. Havia mais do que apenas segredos. Havia um labirinto de traições e mentiras. E nesse instante, tudo parecia desmoronar. Se você não me seguir, eles vão acabar com tudo. É um plano antigo. Seu pai. As palavras de Miguel jorraram como água de uma represa prestes a estourar. Seu pai não é o que você imagina. Ele foi parte de um esquema que destruiu nossa família. O chão tremeu, outra vez, e o caos cresceu. Lúcia olhou de volta para sua mãe e o medo estava estampado no rosto dela. Lúcia, ele está certo. Você precisa ir com ele. O que Miguel estava dizendo? Como seu pai poderia ser um vilão, alguém que ela amava? Ela balançou a cabeça, mas o pânico ocupava cada canto da sua mente. Não, isso não pode ser verdade. E antes que pudesse processar, uma sombra cruzou o salão. Um homem, com um olhar tão familiar, mas repleto de desprezo, saiu da fumaça. Era o pai de Elias, o mesmo homem da foto. Ponto. O que você está fazendo aqui, Miguel? Ele parecia em sua própria casa, como se o caos ao redor fosse apenas um reflexo do cotidiano. O ponto prendeu o fôlego de todos. A conexão entre eles era uma bomba prestes a explodir. O que ele sabe, pai? Elias disparou, um misto de indignação e pânico em sua voz. O que mais está acontecendo? Lúcia sentiu sua cabeça girar. Uma revelação devastadora caiu sobre ela como uma avalanche. E entre a fumaça e os gritos, a verdade surgiu clara e implacável. O passado dela não só crucificara sua família, mas também tinha laços diretos com a destruição de Elias. Miguel se aproximou mais, seu olhar firme. Lúcia, o que você fizer a partir de agora determinará o futuro de todos nós. Ele se virou para Elias. E você, garoto,
Talvez seja a última esperança da sua linhagem, se você realmente conseguir lidar com a verdade. E é melhor você se apressar. As palavras oprimiam o ar. O que isso tudo significava? O que mais estava escondido? E no centro de tudo, uma verdade inegável pulsava, desafiando cada lealdade, cada conexão, cada desejo de vingança. Lúcia estava prestes a descobrir que a história nunca foi tão simples quanto parecia. As chamas estavam subindo e o tempo se esgotando. Ela precisava decidir: seguir Miguel ou permanecer ao lado de Elias. Entrar em um caminho que mudaria suas vidas para sempre. As chamas começaram a consumir o salão e a fumaça tornava o ar irrespirável. Lúcia olhava entre Miguel e o pai de Elias, enquanto o mundo ao redor desmoronava em gritos e confusão. O que está acontecendo, Miguel? A voz dela tremia, uma mistura de medo e desespero. Você não pode confiar nele, Lúcia. Miguel disse, apontando para o pai de Elias. Ele é parte da razão pela qual sua família sofreu tanto. A tensão era palpável. Elias olhou para Lúcia, seus olhos cheios de angústia. Isso não faz sentido. Meu pai, ele não poderia fazer isso. Mas ele fez. Miguel respondeu, a voz cheia de convicção. A herança da sua família está entrelaçada com segredos que podem destruir todos nós. Ele está tentando te usar, Lúcia. Um estrondo cortou o ar. O teto estava começando a se desfazer. Todos olhavam em volta, o medo se espalhando nas expressões. Precisamos sair, a mãe de Lúcia gritou, puxando-a. Mas Lúcia hesitou. Era como se cada movimento trouxesse uma nova onda de despreparo. O que se passava na cabeça dela? O que era verdade e o que era manipulação? Elias, procurando justificativa, disparou. Se Miguel está certo, então por que ele está aqui? O tom dele era defensivo, mas havia uma fragilidade em sua voz. Ele estava se desmoronando, preso entre a confiança em sua família e as revelações inesperadas. Miguel sabe mais do que está dizendo. Lúcia respondeu, sem saber se estava realmente querendo acreditar em suas próprias palavras. Mas isso não explica o que está acontecendo agora. O caos parecia acelerar. As luzes começaram a piscar e uma nova explosão. Essa, muito mais perto, fez todos se abaixarem. Um pedaço do teto cedeu, caindo ao lado deles, expondo o que havia sido o lugar luxuoso. E nesse momento, uma sombra emergiu da fumaça. Era uma figura familiar. Seu pai. Lúcia sentiu o coração disparar. Pai? O que você está fazendo aqui? A sensação de esperança e horror se misturou. Ele sempre foi um enigma em sua vida. Alguém que ela mal conhecia. Lúcia, você precisa entender. Ele veio mais perto, ignorando o caos ao seu redor. Eu sou o verdadeiro alvo, não você. O que estou prestes a revelar pode destruí-los a todos. O pânico começou a crescer entre eles. Destruir quem? Lúcia perguntou, a confusão dominando. O que você quer dizer com isso? A voz dele estava tingida de dor. Meu amor, você precisa saber de uma coisa. O olhar dele se desviou, e Lúcia percebeu algo que fez seu estômago revirar. Ele estava chorando. Na verdade, não sou seu pai. Sou seu tio, o irmão da sua mãe. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. O que ele estava dizendo? Ela mal conseguia processar aquelas palavras. Seu coração começou a acelerar. A realidade estava subindo como um foguete em explosão. O rosto de sua mãe ficou pálido, o choque a dominando. Isso não pode ser verdade! Você mentiu para mim a vida toda! Eu não tive escolha. Para proteger você, para proteger todos nós.
Ele gesticulou. Eles sabiam que eu estava perto de vocês e tentaram apagar a nossa linha. Quem? Miguel perguntou, em um misto de incredulidade e sustentação, conforme a situação ao redor ficava mais insustentável. O velho olhar de Lúcia piscava entre o pai e Elias, tentando aceitar que tudo o que acreditava estava sendo desmantelado, camada por camada. Eu não posso acreditar nisso, sussurrou. Mais explosões vinham de todos os lados. Os gritos começaram a se tornar um eco do seu pânico interior. As chamas dançavam ao redor e as sombras se tornavam cada vez mais angustiosas. A verdade está em risco e vocês precisam se unir se quiserem sobreviver. Seu pai interruptou, um último apelo que parecia vir do fundo da alma. O tempo estava se esgotando e Lúcia, agora quebrada em vez de fortalecida, teve que decidir: seguir o homem que ela pensou ser seu pai ou confiar em Miguel e Elias. O que era verdade e o que era uma ilusão? Ela olhou para os rostos ao seu redor, cada um estrangulando a própria realidade em suas mentes. O calor das chamas aproximava-se, e Lúcia sabia que a escolha que fizesse a levaria a um lugar que ela nunca poderia imaginar. Mas antes que pudesse decidir, uma nova explosão explodiu, despedaçando tudo à sua volta e mergulhando-os em uma nova escuridão. As chamas começam a devorar o que restava do esplendor da gala, a fumaça engrossando como um manto negro sobre todos eles. Lúcia está paralisada entre o pai que não é seu pai e a confusão que Miguel traz. Segundos se arrastam, mas o pânico no ambiente acelera o tempo. Que? Você não pode estar falando sério. A incredulidade rasgou a voz dela, enquanto o chão tremia sob seus pés. Lúcia, você precisa me escutar. O pai, com lágrimas nos olhos, estende a mão, mas ela hesita, quieta, absorvendo o impacto. Eu protegi você. Fui forçado a levar sua mãe ao silêncio. Eles poderiam ter nos destruído. O desespero na voz dele cortava o ar, mas Lúcia não conseguia relaxar. Quem, pai? Quem são eles? Sua voz falhava. Elias tenta se aproximar, mas o caos os empurra. O rosto dele estava pálido, os olhos se movendo entre Lúcia e o homem que ela sempre acreditou ser seu pai. O pânico está na voz dele. Eu não sabia de nada. O que está acontecendo, Lúcia? Como se as conexões estivessem se desfazendo em tempo real. Os apelos de Miguel cortavam a tensão. Lúcia, a verdade está muito além do que você viu. A herança da sua família não é só dinheiro. É sangue, é poder, é controle. Ele apontava para o pai dela novamente, a voz embargada pela urgência. E quem controla o que você herdou está prestes a arrancar tudo de você. Então, a estrutura ruiu mais um pouco. O teto se desfez em uma cortina de escombros, as chamas laranja lambendo os destroços enquanto eles lutavam para não se separar. E aí veio o impacto. A porta da sala se abriu com um estrondo. Uma silhueta se destaca em meio ao humo. Ao invés de um estranho, era uma mulher. Uma mulher que Lúcia jamais esperaria ver. Sua avó, aparecendo como um fantasma de seu passado. Carla, é você? O coração de Lúcia parou. A mulher que ela pensava estar perdida, uma lenda em sua família, sobreviveu. O choque percorreu a sala como um relâmpago. Mas não havia tempo. Saia daqui, todos vocês, a avó gritou, com uma autoridade que soava tão familiar. Lúcia, você precisa entender. Seu passado está se revelando. Alberto girou, completamente perdido. Como você está aqui? O que você sabe? A expressão dele misturava medo e reverência. Eu sei de tudo, e é por isso que vim. O verdadeiro plano foi engendrado bem debaixo das suas narinas. O homem que você acreditou ser seu pai.
Sua avó fez uma pausa, encarando o pai de Lúcia com ódio. Ele levantou uma rede para todos nós. O mundo de Lúcia começou a desabar. O que estava acontecendo? A sensação de traição a golpeava. O quê? O nó em sua garganta se formou mais uma vez, sufocando as palavras. Meu pai não poderia estar... Ele não é seu pai, garota. A verdade é que ele é o verdadeiro vilão por trás de nossa miséria. O rosto da avó estava uma mistura de dor e determinação. A verdade é muito mais obscura. Mãe, a mãe de Lúcia, finalmente rompeu o ciclo, sua voz tremendo. Isso é verdade? Mas antes que alguém pudesse respirar, veio o grito ensurdecedor de uma explosão e a sala estourou em um brilho de chamas e cacos de vidro. Lúcia foi arremessada, o impacto jogando a todos no chão em uma nuvem de fumaça. Lúcia não conseguia ver nada. O mundo se tornara um borrão de gritos e lágrimas. Quando a poeira começou a se assentar, ela foi tomada por um horror absoluto. Ao seu redor, o cenário era de destruição. As pessoas grudadas em seu destino, entre a fumaça e os escombros. E ali, no meio de tudo, um corpo estirado, uma figura sem vida. Elias! O coração dela pulou. A ideia de que tudo poderia ter acabado assim. Por favor, não. Ela se arrastou para perto, mas, horrorizada, percebeu que não era Elias. Era seu verdadeiro pai caído, o homem que acreditou estar protegendo a família. Os segredos, a verdade inteira, desmaiando diante de suas mãos. Lúcia ficou paralisada. O que significava essa reviravolta? Sua história, seu futuro, tudo estava prestes a se desfazer. Com o desespero invadindo a sala, Lúcia não sabia como começar a reconstruir o que tinha se perdido em um instante terrível. E a pergunta explodiu dentro dela. Quem realmente era o inimigo? A poeira fina se assentava lentamente, trazendo consigo um eco de desespero e confusão. Lúcia sentiu o frio cortar seu coração ao ver seu verdadeiro pai caído no chão, seu corpo imóvel entre os escombros. A vida dela havia se desdobrado em um turbilhão de traições, e agora tudo parecia distante e irreconhecível. Não, não, não. Ela se arrastou até ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que isso está acontecendo? Elias, paralisado, observou a cena em silêncio. O peso das revelações estava estampado em seu rosto. Ele também não sabia o que pensar. Lúcia, ele começou, mas não conseguiu encontrar as palavras. As chamas ticavam e o desespero tornava-se palpável. Mãe, Lúcia gritou, virando-se para ela. Você sabia de tudo isso? Os olhos da mãe, chorosos e cheios de dor, fixaram-se no corpo. Eu não sabia que ele estava envolvido dessa forma. Ela respondeu, a voz entraçazando-se em um lamento. Havia segredos que não podíamos contar a você. Era para sua proteção. A avó entre os escombros manteve uma postura firme. Precisamos ir agora. A verdade não pode ser enterrada aqui. Eles vão vir atrás de nós. Era urgente, mas a determinação em seu olhar ecoava esperança. Miguel se aproximou. Precisamos nos unir. O que quer que esteja acontecendo vai além de nós. Se não formos rápidos, todos nós vamos pagar o preço. Sua intensidade parecia genuína. Ela sentia que ele estava disposto a lutar por eles. Com um olhar intenso, Lúcia se levantou, sentindo que sua vida sobre duas identidades se colidiam. Pensou em cada momento em que desejou vingança, e agora, de repente, tudo havia mudado. Vamos então. Se temos que enfrentar isso, faremos juntos. Todo mundo ficou ali,
respirando fundo, sentindo a força de sua decisão. Com as chamas consumindo o luxo que uma vez os separou, a verdade agora estava diante deles. Um plano. Um futuro incerto que tentariam construir se conseguissem escapar. Lúcia respirou fundo e agarrou a mão de sua mãe. Estamos juntos. Vamos sair. Há muito a ser revelado, mas nada de nós será esquecido, disse ela, sentindo a energia pulsar entre eles. O amor, a dor, as mentiras e agora a busca pela verdade. No momento em que começaram a se mover, outra explosão sacudiu o lugar. Um pedaço do teto caiu e a poeira levantou-se uma nuvem espessa. A adrenalina disparou e todos sabiam que havia muito em jogo. Rápido, aqui! Alberto gritou, apontando para uma saída que se tornava visível através da fumaça. A cada passo, o grupo se deslizou entre os escombros. Entre passar palavras de encorajamento e olhar para trás com o peso que levavam. Superaram a dor ao lado de cada um, buscando não só liberdade, mas também redenção. Quando finalmente chegaram ao ar fresco do lado de fora, todos caíram em um composto de alívio e pânico. Olharam para trás, o fogo devorando o que era uma vez o lar de suas mentiras. Mas Lúcia sabia que a verdadeira guerra estava apenas começando. A verdade e seus laços eram mais complexos do que simplesmente se separar de Eli. O futuro deles estava interligado, e agora eles precisavam descobrir a teia da qual todos faziam parte. Enquanto as sirenes se aproximavam e o céu incendiava-se em tons de vermelho e laranja, Lúcia percebeu que, apesar da destruição ao redor, havia um novo começo escrito nas estrelas. Um novo capítulo que ainda tinha que ser desvendado. E conforme ela olhou para Elias por um último instante, um misto de confusão e esperança entrelaçou-se em seu peito. A história dela estava longe de terminar. Se você quer acompanhar toda essa montanha-russa de emoções, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso faz uma grande diferença. Comente abaixo suas reações e teorias sobre esse desfecho inesperado. Estou ansioso para ouvir o que vocês pensam. E não se esqueçam de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa intensa jornada. Vamos fazer essa história correr, Moon.